Uma história que parecia não dar em nada, mas que me emocionou muito no final. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões de leitura desse livro aqui, que é o Intermezzo, da Sally Rooney. Esse é o quarto livro da escritora irlandesa, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, e ele foi traduzido pela Deborah Landsberg, que inclusive uma coisa que é bem rara, né? Vira o nome do tradutor na capa, e parabéns pela companhia de colocar o nome da tradutora, porque no fim das contas é ela que escreve o texto em português, não é? Essa autora ficou muito famosa, principalmente pelos livros Pessoas Normais e Conversas entre Amigos. Se eu não me engano, os dois foram adaptados para o audiovisual, mas é o primeiro livro dela e eu não sabia muito o que esperar. Na verdade, eu preciso confessar que eu tive bastante preconceito com a autora, porque eu não sei, eu relacionava o livro dela, Sally Rooney, esse nome, né, a uma escrita muito pop e muito batida. Não sei se pela confusão com a Colin Hoover. Se você é fã da Colin Hoover aí, não me massacre, por favor. Mas eu também nunca li a Colin Hoover, mas a gente vai criando preconceitos, embora diga que não tenha preconceitos literários, né? A Colin Hoover, ela me parece dar uma impressão de que ela escreve livros muito água com açúcar e muito simplórios. Eu também pensava isso da Sally Rooney e eu fui completamente enganado pelo meu próprio preconceito e encontrei aqui coisas muito boas, uma escrita muito rica. Ela é inclusive conhecida por ser uma escritora que trabalha muito a questão de relacionamentos, né, pessoais em seus livros, amor, relacionamentos familiares, entre outras coisas. E ela inclusive é chamada de porta-voz da geração millennial, né? E por captar a essência dessa geração. E aqui nesse livro ela traz a história de dois irmãos que tentam lidar com a morte do pai. Mas antes de falar um pouco mais sobre o livro, eu peço aquilo de sempre para você, que é se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like, comentar aqui já se você conhece a Sally Rooney, se você já leu algum livro dela ou tem vontade de ler. A gente sempre pede isso, gente, porque não custa nada, vai te levar só alguns segundos da vida e vai ajudar muito a gente a continuar fazendo vídeos aqui na plataforma. Quanto mais você interagir, melhor para o canal. Então nós temos a história aqui, como eu disse, uma história de dois irmãos. Me parece uma coisa batida, mas dá para tirar muita coisa boa desse plot, que me parece muito batido. São dois irmãos ali que moram na Irlanda, o Peter e o Ivan. O Peter é 10 anos mais velho que o Ivan. O Peter é um advogado bastante já, né, famoso, ele tem uma carreira bastante sólida, ele é uma pessoa que passeia muito bem pelos círculos sociais que tem. Nessa sua vida ele se automedica, ele usa muitos medicamentos para conter alguns demônios que ele tem dentro dele. E ele tem um comportamento um pouco errático, às vezes um pouco agressivo, e a gente percebe que ele é bastante dependente de álcool. Já o Ivan é um rapaz muito mais introspectivo, ele tem 10 anos a menos, ele também tem um curso superior, mas ele gosta mesmo é de jogar xadrez. Ele joga em circuitos semi-profissionais, quase profissionais do xadrez, ele está perto de tirar alguns certificados que vão qualificá-lo como um grande enxadrista. Ele se considera que já foi melhor, que já esteve em melhor forma, mas ainda assim ele circula por algumas cidades, porque ele é contratado para jogar com vários jogadores ao mesmo tempo. Né? São esses prodígios, né, que acabam mantendo 10 ou 12 jogos ao mesmo tempo. Então ele tem um tabuleiro para jogar com cada pessoa, então ele vai, faz um movimento com cada um e volta. E a gente acompanha a alternância de capítulos, então, entre narrando um pouco da história da vida desse irmão, do Peter, depois do Ivan. Então, uma vez do Peter, depois do Ivan, e assim sucessivamente. E os dois irmãos fazem até um certo esforço ali para manter digo uma amizade, mas manter um contato pela memória afetiva em relação ao pai, porque na verdade eles não se gostam, eles não se dão bem. Quando
O Ivan era muito jovem ainda, a mãe deles, né, dos meninos, se separou do pai e foi se casar de novo, teve um outro relacionamento, inclusive com enteados, e o pai ficou com os dois meninos, né? E o Peter saiu, 10 anos mais velho, saiu para fazer faculdade e no fim acabou ficando só o Ivan e o pai e um cachorro. A sensação que os meninos têm é que a mãe os abandonou, mas ao mesmo tempo que ela é uma pessoa que parece que não tá nem aí, que abandonou, ela é um pouco controladora e gosta de alfinetar e jogar algumas coisas na cara. O pai morreu recentemente, parece que era uma pessoa muito querida para os dois. O interessante nesse livro é que o pai é, na verdade, o start do livro, mas ele é uma figura fantasmagórica aqui. Ele, né, fantasmagórica eu não sei, mas fantasmática, né? Porque ele aparece de maneira muito periférica, é mais no pensamento de um dos personagens, lembrando de uma cena ou outra, mas né, é justamente a ausência desse pai que faz com que os personagens sofram e lidem com esse luto de maneiras muito diferentes. Peter, além de ter, né, essa carreira bastante importante, ele é bem sucedido no que ele faz, ele alterna ali num relacionamento com duas mulheres. É muito estranho no começo, depois a gente vai entendendo um pouco. O Peter era casado com a Sylvia, ficou muitos anos casado com a Sylvia. A Sylvia, inclusive, tem uma relação muito boa com a família do Peter, tanto que o Ivan adora ela e é recíproco, assim. Eles se consideram da família, mas aconteceu um problema, aconteceu um acidente e a Sylvia, por conta dessa questão, termina o relacionamento com o Peter, que fica desolado, que nunca quis terminar o relacionamento, e eles acabam mantendo uma amizade ali, porque eles têm um afeto muito grande e a amizade acaba sendo o caminho que eles encontram para manter esse afeto de alguma maneira ali existindo entre eles. Só que daí o Peter ele vai se relacionar com outras pessoas. Ele acaba conhecendo uma outra moça bem mais jovem que ele, ali da idade do irmão dele, mais ou menos, e acaba se relacionando com ela. O nome dela é Naomi, ela é uma estudante universitária que vive com problemas, até né, correndo risco de despejo por não pagar aluguel, etc. Contrasta então com essa vida bem sucedida do Peter. E o Peter não sabe lidar muito bem, porque ele gosta da Sylvia, e a Sylvia nunca vai querer voltar com ele, então ele acha que não tem chance. Daí ele tá com a Naomi, de quem ele gosta, só que ao mesmo tempo parece que ele não quer levá-la a sério, porque ele tá esperando que ele tem aquela esperança tola de que talvez possa voltar com a Sylvia. Já o introvertido Ivan, numa dessas viagens que ele vai fazer para jogar xadrez, ele conhece a Margarete, que por sua vez é bem mais velha que ele, inclusive é mais velha que o próprio irmão, chega a ter ali 13 anos mais velha do que o Ivan. E eles se dão super bem logo do início, e eles acabam desenvolvendo um relacionamento ali em que deixam os dois ali bastante inseguros, né? Porque o Ivan, ele acha que a Margaret vai, né, logo terminar com ele, porque ele é muito imaturo, ele é muito jovem, e a Margaret fala: "Nossa, quem sou eu para ficar com um menino tão jovem? Ele vai querer depois em algum momento ir atrás de meninas da idade dele". Então, só para vocês verem aí o quanto de camadas nós temos de relação, né? Esses dois irmãos que não se gostam e que em alguns momentos vão entrar em conflito, em choque, eu não vou revelar isso, né? Isso é da experiência de vocês na hora de vocês lerem o livro, né, ao longo da leitura de vocês. Essa mãe que abandona, mas é controladora e às vezes é afetiva e afável, né? O relacionamento com essas mulheres. O Peter alternando entre duas mulheres sem saber de fato o que fazer e talvez estragando a vida dessas meninas. E também a Margarete e o Ivan que ficam, né, sem saber. A Margarete teve um casamento que acabou de uma maneira bastante triste, assim, ela mora numa cidade muito pequena e a cidade acaba julgando muito ela tem medo de assumir um novo relacionamento, ela vive sob constantes julgamentos da mãe. Então vocês podem ver que um dos temas principais aqui é o luto, né? Esses dois jovens sofrendo muito pela morte do pai e tentando é, encontrar novos caminhos na vida. Também a questão de relacionamentos familiares, né? Que a conta é sempre complexa, né? É aquilo de sempre. Amigos a gente escolhe por afinidade e família a gente não escolhe. Família a gente simplesmente nasce e a gente tem que lidar com as diferenças daquela família. E aqui não é diferente. A gente vê os conflitos muito grandes com essas famílias. Mas também essa questão das relações amorosas, né? As questões de fidelidade e de
desejos, de anseios, de expectativas, de diferenças de idade, entre outras coisas. Tem uma leve questão de busca por identidade, né? Mais uma identidade individual, quem sou eu e o que eu quero com a minha vida, quais são os meus anseios, e tem uma pontinha ali de uma questão social, já que a família de Peter e Ivan vem, na verdade, da Eslováquia. Eles são filhos de imigrantes eslovacos e tem uma questão aí de adaptação ao mundo, ao modo irlandês. Para quem espera uma narrativa cheia de plots, uma narrativa cheia de ações, talvez não seja o livro para você. Ele é um livro de quase 500 páginas, 450 mais ou menos. Então eu já considero um calhamaço ou um livro que está às portas de ser um calhamaço. A leitura é lenta, porque o livro é lento, a gente entra muito na mente dos personagens, há uma espécie de fluxo de consciência, então a gente acompanha muito a profundidade das reflexões de cada personagem, então não é um livro com grandes ações, é um livro com grandes pensamentos, reflexões e alguns embates internos e externos também. Não parecia justo com o rapaz, aquele terno no velório, com um aparelho nos dentes, o incômodo supremo do adolescente. Nessas ocasiões, era possível até se lamentar por sua habilidade social. Servia de desculpa, ou pelo menos lhe proporcionava alguém que ele pudesse encarar com um olhar de súplica entre os apertos de mão obrigatórios. Deus o abençoe. Estava com quase 23. Ivan, o terrível. Na verdade, era difícil acreditar no terno que vestia. Talvez tenha sido comprado em uma lojinha bolorenta de roupas usadas para ajudar o asilo da cidade, pago em dinheiro, levado para casa de bicicleta, em uma sacola plástica reutilizável amassada. Sim, faria sentido. Combinaria o terno em sua feiura resplandecente com a personalidade de irmão caçula, 10 anos mais novo. Não desprovido de um estilo à própria maneira. Um tipo de desenvoltura em sua indiferença absoluta pelo mundo material. Cérebro e beleza. Uma tia havia falado. A respeito dos dois. Ou seria o cérebro de Ivan e a beleza de Peter? Obrigado, acho eu. Confesso, gente, que no início não encaixou muito. Eu achava, no início da leitura, as frases um pouco truncadas. Eu tinha a sensação de que ela nem terminava as frases, deixava as coisas no solto, assim. Então, estava sendo um pouco complicado, mas eu não vou me lembrar em que momento ali, talvez nos 10% iniciais do livro, em algum momento o ritmo da minha leitura, né, conseguiu encaixar com o ritmo da, da narração da Sally Rooney, e aí o livro para mim deslanchou e eu não queria descolar do livro de jeito nenhum. Eu não consegui terminar esse livro de maneira rápida, porque, como eu falei, é um livro lento, né? Mesmo que eu lesse ali, sei lá, várias páginas por dia, não dava muito. Primeiro, pelo meu tempo, eu não consigo dedicar tanto tempo assim por dia para leitura, mas também porque o livro ele dá uma assim, você não dá para você pegar numa toada, porque ele se torna um pouquinho cansativo pela exigência, né, que ele te faz para que você pegue todas as nuances, que você capte todas as camadas interessantes que ela traz aqui. E são muitas, e são muito bonitas. É uma escrita muito bem feita. Ela usa muito do fluxo de consciência, então por si só já se mostra uma leitura bastante exigente aí, mas ela faz uma coisa que ela faz muito bem e é muito difícil de se fazer, poucos autores fazem e fazem bem, que é o discurso indireto livre. Você já ouviu falar disso? Se você não ouviu, não tem problema, é fácil de explicar. O discurso indireto é quando vai haver o diálogo, então o narrador para de narrar e bota 2 pontos, e aí um travessão em geral, ou aspas, né? E aí o personagem fala. Esse é o discurso direto. Já o discurso indireto é quando o narrador conta o que o personagem disse. Né? Estavam lá os 2 personagens e, de repente, Peter disse que ele queria ficar em casa. Né? Então, já é um discurso indireto. Já o discurso indireto livre é a voz do narrador tá vindo e, de repente, dentro dessa voz do narrador sai uma frase inteira do personagem. Então é muito legal isso, porque e você não se confunde, tá? Então por isso que é difícil fazer. E você também pegar o jeitão disso e entender que, opa, aqui é a voz de um narrador, narradora que seja, de terceira pessoa,
que não participa da história, e de repente tem a fala do personagem. E isso é muito bem feito aqui, então é o que me encantou na escrita dela. Por isso que a escrita, depois que encaixou, ela se tornou bastante fluida, né, e bastante saborosa. Guardadas as devidas proporções, ela me lembrou muito o estilo de escrita do Saramago, no sentido em que ela usa desse discurso indireto livre, no Saramago é um pouco mais marcado, né? Mas também quem começa a ler o Saramago pela primeira vez, lê o primeiro livro ou lê as primeiras páginas, tem uma dificuldade absurda, num geral, né? Num geral. E depois encaixa. Eu acho que aconteceu comigo a mesma coisa aqui e acho que ela é muito boa escritora. Confesso que achei que ela precisava desenvolver um pouquinho mais aqui algumas personagens femininas. É claro, a gente sabe que os protagonistas são Peter e Ivan, e é claro que nenhuma outra pessoa vai ter a profundidade dos dois, porque a ideia é de fato chocar, né? Colocar em contraste o sentimento e as ações dos dois em relação ao luto, né? E o relacionamento deles enquanto irmãos. Mas um pouquinho mais eu acho que eu esperava, ainda mais com a quantidade de páginas que o livro tem. A Margareth é até um pouco mais explorada, a gente vê, né, um monte de anseios da Margareth, dos medos dela, da relação com a mãe, a relação com uma amiga, a Margareth que vai ter uma relação com o Ivan. Já as meninas do Peter, a Naomi e a Sylvia, eu sinto que faltou profundidade, faltou inclusive entender melhor o que aconteceu com a Sylvia e o porquê dela simplesmente, né, terminar o casamento com o Peter. Ela dá uma explicação, mas a explicação ela fica vaga e assim, não dá para entender muito, sabe? Então podia aprofundar algumas coisas mais, já que, né, usou tanto. O livro chegou a quase 500 páginas, né? Então podia nessas páginas aprofundar um pouquinho mais. Ou então arredondar quase 500 aí, né? Dar uma profundidade um pouquinho melhor para as outras personagens. No final ele fica um pouquinho mais clichê, mas eu acho que ela resolve algumas coisas muito rápido, mas ainda assim eu tive tempo de me emocionar numa relação que é ao mesmo tempo conturbada e afetiva entre os irmãos. E eu gostei muito do título, porque intermezzo é sinônimo de interlúdio, né? Ou entr'acte. É como se numa peça de teatro, numa apresentação de uma orquestra, num musical, numa ópera, ela fosse grande demais e em algum momento houvesse uma pausa para as pessoas irem tomar um café, as pessoas irem ao banheiro, etc. É uma pausa na narrativa, né, na apresentação artística, para que as pessoas possam relaxar um pouco para depois voltar e acompanhar a narrativa. E eu percebo que essa faixa de tempo é um interlúdio, é uma pausa na vida deles, em que há a morte do pai, para que depois eles se recuperem, né, eles consigam voltar a colocar a vida nos eixos de novo. Parece que a vida deles está um pouco em suspenso. A vida vinha acontecendo num ritmo, e depois ela entra num modo suspenso, que é essa questão do luto e da autodescoberta, para depois voltar, né, ao seu ritmo normal. Depois, televisão. A nuvem de vapor da chaleira fervendo. Noites que ele já não precisa passar enredado numa solidão claustrofóbica, se automedicando, ataque de pânico ou estou morrendo, como saber? Em vez disso, a provisão profundamente revigorante de sua presença, um beijo casto, o gosto de menta gelada de sua boca, e, na cama, a conversa familiar e baixinha antes do sono. As últimas traduções disponíveis dos evangelhos, seus méritos literários. O que Jesus estava querendo dizer quando fez aquele comentário com a mulher canaanita sobre dar o pão das crianças aos cães? É desafiador, Silvia disse. É difícil para mim, porque não entendo. Seu amor sincero e transcendente por Cristo, as piadas irônicas dele, mas às vezes também um medo terrivelmente genuíno e sério de Cristo. Depois de semanas de insônia, ele agora só desperta ao ouvi-la ligar a cafeteira de manhã, o barulho suave de batidinhas através da parede, uma paz tão intensa e absoluta que ele seria capaz de chorar, só de habitar com leveza o espaço que ela lhe abriu com seu silêncio discreto, as perguntas que ela não faz. Não ouviu nenhum pio da outra, também não lhe mandou mensagem. Estão se dando um gelo, porque estão irritados um com o outro. E ele mal se lembra ou quer se lembrar. É melhor assim, ele pensa. Ela que volte rastejando. O jogo habitual, não ceder primeiro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha. E se você já leu Intermezzo, tem vontade de ler,
né? Gostou da resenha, achou interessante pelo que eu falei aqui, escreva nos comentários. Se você achou que foram muitos spoilers, fique tranquilo que eu não dei, na verdade, nenhum grande spoiler, porque inclusive esse livro não é de grandes spoilers, é um livro que é para você mergulhar na mente dos personagens. E é isso, sem mais a dizer, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.